Ai, meu Deus. Aê. Doida. Essas tecnologias, né, Ju? Apanha demais. Só o Joel mesmo para salvar nós. Nossa! Ah, mas tá no horário aí. Deixa. Saudades também, Lu. Tá treinando? Bora lá, então. Vamos lá. 2 pontualmente. Então, vamos lá. Oi para todos. Boa tarde, pessoal. Mais uma live aí com o Júnior, né? Nós estamos fazendo uma sequência aí toda sexta-feira, né? É isso aí. Fazer com que vire um programa da tarde aí do pessoal, né? Pois é. Quem diria eu, né? Já tô aqui em mais uma. Mas é bom que vai perdendo né? Vai destravando, perdendo aí o medo, né? É isso aí. É questão de treino, né? Como tudo. Ô, Cláudia, tá dando um pouquinho de eco aí. Eu acho que deve ser alguns dispositivos que estão... Será que é o som do meu celular? Só um instante, tá? Ou pode ser também do meu computador aqui. Será que não? Que tá passando? Deixa eu colocar um fone aqui, peraí. É lá? Eu acho que aqui tá tudo normal, viu? Não, agora parece que foi. Tem uma motoca passando, deve ser aí. É aqui. Mas vamos lá. Vamos começar, então, pessoal. Sim. Então, pegando aqui carona, né, no que a Cláudia estava falando, o objetivo dessas lives de sexta-feira à tarde é trazer muito conteúdo com relação à saúde, principalmente, e emagrecimento, né? Então, o principal objetivo dessas lives é fazer com que as pessoas entendam que o emagrecimento ele é consequência. Então, ele não é objetivo. Tá? Então, através do equilíbrio de vários fatores aí da nossa vida, tanto o palco, que é o que a gente mais vê, né, quando se fala de emagrecimento, que é alimentação e exercício físico, quanto também aos bastidores, que é o que pouco se fala, então é o que a gente mais vai trazer aqui. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos dois, do palco, né, e dos bastidores, tá? E para quem não me conhece, eu sou o Odair Júnior, eu sou educador físico, eu atuo na área da saúde aí desde 2004, tenho formações também na área do treinamento comportamental e na hipnoterapia, tá? Então, recentemente, eu fiz um curso para exercer a profissão de hipnoterapeuta, né? Através de uma grande empresa aqui, né? De uma grande escola de hipnoterapia de São Paulo, que é a Omni, e é isso. E o objetivo é ajudar a vida das pessoas, a saúde das pessoas e, consequentemente, atingir o emagrecimento, né? Isso aí. E eu, para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia Luz, sou bióloga de formação, mas aqui com o Júnior, né, como assistente dele. Você aí, eu sou uma ponte entre o Júnior e os alunos, né, para os conteúdos, para os cursos, dúvidas, eu sou uma ponte, né, estou secretariando aí o Júnior, né. E aí, nessas lives, eu trago algumas perguntas, né, que não é tão óbvio para todo mundo sobre emagrecimento, né? Como o Júnior falou, tem
tem os bastidores, que é aquilo que está por dentro, lá atrás, escondido no teatro, atrás das cortinas né, do teatro, e tem o palco. O palco normalmente é o que as pessoas mais conhecem, né, Júnior? É mais divulgado, mais falado. a questão de emagrecimento. E o Júnior, ele trabalha o interior, né? Ele mostra o bastidor, o que não é tão colocado para as pessoas, né, Júnior? Sim. É uma outra visão, né? Uma visão diferente do que a sociedade está acostumado a ver com relação ao emagrecimento. Só que eu acho que é uma visão que ela é nova, só que ela vem para ficar, principalmente agora com tudo isso que a gente vem passando, né? Como a gente vem falando nas outras lives, que principalmente com tudo isso, as pessoas vão entender o quanto é importante o olhar para dentro, né? E, consequentemente, o olhar para dentro, você melhora várias áreas da sua vida, inclusive o emagrecimento. Então, tá bom, Júnior. Eu vou começar com uma pequena introdução aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você falasse para as pessoas quais são os erros, né, que impedem o emagrecimento sustentável, ou seja, aquele emagrecimento que você mantém, né? Eu acho que é bom explicar que às vezes as pessoas não podem não entender. Então, aquele que você consegue manter aí pelo resto da vida, vira uma coisa natural. Então, quais são os erros? E aí eu gostaria que você falasse, lógico, do palco, que é o que todo mundo conhece, e dos bastidores. E se dentro desses aí, dentro do que todo mundo conhece, acredito que tem os erros dentro do que todo mundo conhece, e conhecer também algumas coisas dentro dos bastidores. Sim. Tá bom? Eu vou começar falando um pouco, né, sobre o erro de maneira geral. E eu sempre, assim, para ficar mais fácil o entendimento das pessoas quando chegam até mim, eu divido esses erros eu distribuo, na verdade, em 3 pilares. Então, tem o pilar do movimento, né, ou da atividade física, ou do exercício físico, como preferir, né? Tem o pilar da alimentação e tem o pilar do comportamento humano. Então, o pilar do comportamento humano, ele é como se fosse uma sustentação dos outros 2 pilares, né? Então, na minha opinião, ele é o principal, tá? Então, certo. É o que a gente trabalha aqui nas lives, é justamente isso, né? Fazer com que as pessoas entendam que não adianta você saber se alimentar exatamente como tem que se alimentar, o que eu preciso me alimentar de forma adequada, o exercício que eu preciso fazer de forma adequada, se eu não conseguir sustentar. E o segredo Sim. de sustentar ou não isso está no comportamento humano, né? Então, eu vou começar... E quando eu começar a falar dos erros, eu vou falar assim, eu vou começar pelos menos importantes, tá? Então, pelo pilar menos importante para o pilar de mais importância. Certo. Tá? Então, assim, o primeiro pilar que eu vou falar é sobre o movimento, né? Sobre o exercício físico, sobre a atividade física. E, assim, existem grandes erros que circulam esse pilar que, inclusive, acho que o Joel deve ter presencia muito, né? Eu presenciei muito. Até hoje a gente presencia, né? Quando a gente passa e vê as pessoas praticando exercício ao ar livre. Então, a gente acaba vendo muito ainda erros que fazem com que as pessoas emagreçam e não consigam sustentar, tá? Então, Sim. assim, eu acho que o primeiro erro relacionado a esse pilar é exatamente a ausência do movimento. Né? Então, ou seja, né, o sedentarismo. Então, o nosso corpo, ele foi... Apesar que, assim, em tempos de pandemia, ficou um pouco mais complicado, né? Mas dá para a gente dar nossos pulos aqui. Em casa, né? Não necessariamente, não consigo fazer exercícios físicos. Mas consigo me movimentar. Tá ótimo. Tá ótimo. Né? Então, a ausência do movimento, ele é muito
ruim para o emagrecimento em que sentido? Não que ele atua diretamente no emagrecimento, mas ele ajuda na promoção de saúde de forma geral, né? Então, com o nosso corpo em movimento, a gente tem saúde articular, a gente tem, né, saúde muscular, força muscular, manutenção de força muscular, manutenção de saúde muscular. Tá me ouvindo? Que o eco, eu estava ouvindo o eco, ainda parou agora parou. Então, articulação agradece, músculo agradece, o nosso sistema hormonal agradece, e com o nosso corpo trabalhando de forma mais saudável, né, trabalhando de forma adequada, fica um pouco mais fácil sustentar, né, um padrão de vida mais saudável com relação à alimentação. E não, lembrando, porque um erro muito comum no exercício, que provavelmente a gente vai entrar daqui a pouco, é acreditar que o exercício físico ele é o único caminho para o emagrecimento saudável e sustentável, tá? Então, isso é um erro, tá? Acreditar que ele é o único caminho é um erro. Também. Tá? Então, a ausência é um erro e acreditar que só ele vai resolver tudo é outro erro. Sim. Ficou claro? Vou anotar aqui, estou anotando. Segundo erro, deixa eu anotar aqui, deixa eu buscar minhas colinhas aqui, ó. As pessoas praticarem exercícios físicos que não são compatíveis com a realidade, né, física delas, atual. Né? Então, até no treinamento eu falo um pouco sobre isso, que é comum a gente ver hoje em dia os profissionais, né, a mídia, os veículos de comunicação de forma geral, fomentando os exercícios de altíssima intensidade. Sim. Como uma forma de queima de gordura, né, como uma forma eficiente de queima de gordura. E eles são mesmo. Mas não é todo mundo que consegue e aguenta fazer, né? Exatamente. O grande erro é você não se assentar quem pode. Né? Então, a partir do momento que eu resolvi fazer um treino intervalado, eu preciso saber muito bem, eu tenho que ter muito bem claro isso para mim, se eu consigo, se o meu corpo está preparado para fazer esse tipo de treinamento. Né? Porque senão tem prazo de validade curto. Né? Então, a pessoa não vai... Pode dar complicação, né? De tudo, né? Sim, e partindo do pressuposto que a pessoa já está querendo emagrecer, e ela está um pouco acima do peso adequado, então, dependendo o treinamento, né? Dependendo onde ela resolver fazer esse tipo de treinamento, por exemplo, numa esteira, né? Que é o que a gente mais vê. As pessoas dando pique de 1 minuto, 40 segundos, altíssima intensidade com descanso, né? Imagina o quanto de impacto gerado nas articulações dessa pessoa, né? Por conta do sobrepeso que está acontecendo ali naquele momento, né? Sim. Sem contar que correr não é simplesmente você subir na esteira ou pegar uma área livre e sair, né? Porque tem muita gente que não sabe nem correr. Sim. Então, precisam fazer algumas correções, precisam passar por algumas etapas até que chegue ao ponto de a pessoa conseguir realizar esse tipo de treinamento, né, de forma saudável. Né? Então é um erro você acreditar que, resolvi fazer exercício, vou fazer HIIT, que é o que todo mundo faz, que fala que dá certo, vou embora, manda. Não, é um erro. Tá? Que pode trazer muita frustração, inclusive, né? Porque a pessoa pode até começar empolgada, durante um tempo precisa parar por questões de saúde, e aí a pessoa se frustra, aumenta a ansiedade e acaba, muitas vezes, aumentando o peso corporal só por causa desse aumento de intensidade. E pode causar uma lesão
Grave. Né? Grave, cirurgias. Outro problema, né? Sim, joelho é comum. O que você vê de pessoa que praticava isso, pessoas que tinham até um nível de condicionamento físico razoável. Eu vi um monte de pessoas precisar operar joelho por conta disso. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Então as pessoas que resolverem fazer esse tipo de treinamento, é muito importante conversar bem com o educador físico, para que ele oriente de forma adequada. Ela né? descobriu qual exercício que é mais adequado, que o corpo dela permite que ela faça naquele momento, não que ela não possa fazer aquele, né? Mas para não queimar etapas. No momento, ela vai estar mais preparada para um outro tipo, né? É isso aí. Mais puxado, né? É isso aí, Cláudia. Entendi. Certo? E volume de treino, Júnior? É um outro erro também. É um outro erro também. Comum. Muito comum. Porque o que acontece? As pessoas acreditando... Normalmente são aquelas pessoas que acreditam que o exercício é um dos poucos caminhos que existem para o emagrecimento. Então, o que acontece no dia a dia, principalmente no final de semana? A pessoa se perde na alimentação e compensa com volume de treino. Né? Então, treina 2 períodos. Tem absurdos de pessoas chegarem a treinar 3 períodos sem ser atleta. Né? Então, num passado não tão distante, teve uma aluna nossa da academia que ela fazia esse tipo, né? Ela tinha essa conduta. E aí um dia eu conversei com ela, falei, você não acha que você está exagerando? Ela, não sei o quê, porque eu já fui... Ela não era, né? Ela não tinha sobrepeso, ela estava com peso adequado, só que ela falava, é que eu já fui uma pessoa com sobrepeso, então isso me traumatizou um pouco, eu não quero que isso aconteça de novo, e, mandava ver, né? Aí depois de um tempo eu perdi um pouco o contato com essa moça, e um dia eu tava me deslocando de um lugar para o outro para dar aula de personal trainer, e eu encontrei ela. E aí ela comentou, ela falou, Júnior, um dia eu lembrei de você. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou, porque eu recebi uma ligação da escola do meu filho, dizendo que ele estava batendo nos amiguinhos dele. Aí ó para ver como a gente começa a entender as coisas. E aí ela percebeu que ela estava sendo ausente na vida do filho por conta dessa neura de treinar 2, 3 períodos por dia em academia. E aí ela falou, eu lembrei de você, cara. Aí eu falei, que bom que você entendeu isso, né? E entendeu o conceito, né? Isso aí. Tá bem. E no caso dela, não chegou a afetar a saúde dela. O corpo dela ainda estava aguentando numa boa. Mas começou a ter consequências na vida dela, que se isso não fosse corrigido logo, poderia trazer aí alguns... coisas desconfortáveis, né? Ao médio, longo prazo. Algum problema que traria ela para o sobrepeso lá nos bastidores, né? Sim, porque se você começa a ter problema com o seu filho, né? Então, lembra dos bastidores? É isso, é o que você falou agora. Você começa a ter problema na sua vida que começa diretamente a atrapalhar na sua relação com a comida. É isso, Sim. é fato. É fato. Tá né? Então, é muito, muito comum. Existem pessoas que eu conheço também que tinham o hábito de correr todos os dias. Todos os dias, correr. 10 quilômetros, 7 quilômetros. E ele falava, você não está exagerando? Você não está exagerando? Não, não estou sentindo nada. Quando sentiu, mesa de cirurgia. Joelho. Sim. Entendeu? Sim. Claro? Ficou. Um erro muito comum também, Cláudia, que não está diretamente ligado, né? O erro, quer dizer, está, de uma certa forma, está ligado ao erro com o exercício físico, com o movimento, mas é usar substâncias que nem, por exemplo, estou cansado hoje,
vou lá, ingiro uma substância que dá um up, melhora a minha performance e, consequentemente, aumenta meu metabolismo. Isso é um erro também. Né? Então, é muito comum, tá? Por mais... Um estimulante, assim, mas tem alguma coisa natural ou não tem, Júnior? Como dizia meu professor de fisiologia na faculdade, cara, você quer melhorar o seu metabolismo de gordura, quer dar um upzinho? Toma um café. Toma um café 30 minutos, 40 minutos antes do treino. Se você não tem o hábito de tomar café, o seu organismo ele vai reagir de uma forma de mobilizar mais gordura, né, como fonte de energia durante o exercício. Ai, que legal. E é muito simples, né? Sim. Muito simples. Só que assim, funciona muito bem para quem não tem o hábito de tomar café, que nem eu, que adoro um café, não sei se teria o mesmo efeito. Né? Eu gosto de um café. Eu que tomo um café de manhã e um depois do almoço. Aí ele serviria para mim como estímulo aí no exercício? Ou não? Cláudia, aí é testar. Aí é teste. Tá. Eu vou testar para falar aqui depois. É teste. 30, 40 minutos, toma um cafezinho, ele aumenta, né? Ele vai te dar um up, a cafeína vai te dar um up e ele vai mobilizar a gordura como fonte de energia. Né? Agora, o que a gente vê muito não a gente vê substâncias com altas taxas, né? De substâncias de cafeína também. Tem suplemento à base de cafeína que é super perigoso. Que a pessoa toma. Teve um rapaz, um aluno uma vez, que ele comentou, que ele falou, ele era policial. E eles estavam indo para uma... eu não sei como chama. Uma intervenção deles lá. E o amigo estava meio assim, aí ele falou, toma aqui. Ele tinha umas cápsulas de cafeína. Aí ele falou que ele deu, cara. O cara tomou e continuaram. Só que no meio do caminho ele falou, precisei parar, deixar o cara no hospital, porque o cara começou a gritar, tô pegando fogo. Tô pegando fogo, tô pegando... engraçado, porque era tanta cafeína, porque era uma cafeína muito maior, a quantidade de cafeína muito maior do que tem no café, por exemplo. Então, e as pessoas usam muito esse tipo de substância. Nossa! Muito. É comum, por mais que muitas sejam proibidas a circulação, você vê que é comum no ambiente de academia, fora deles também, né? Mas é o que a gente mais o que eu mais estava próximo na academia, o que a gente vê muito, as pessoas conversando tranquilamente sobre isso. Substâncias que você toma, formiga o corpo todo, né? E não está certo. Deus me livre. E acaba aprisionando a pessoa nesse modelo. Então a pessoa ela começa a gerar até o efeito placebo que a gente fala, né? O dia que ela não toma, às vezes ela tá até legal, mas assim, como ela vai o pensamento, pô, não tomei, nossa, já psicologicamente começa a gerar aquele efeito, né, rebote que a gente fala, que em vez de dar o up, vai... Isso vicia, não, Júnior? Vicia. Existem muitas substâncias que viciam. Muitas. Principalmente as que não são legalizadas, que circulam no mercado negro, né? Que tem alta taxa de várias substâncias, efedrina é uma delas. Então, isso é muito perigoso. Sem contar que a médio e longo prazo traz consequências ruins para o organismo. Porque essas substâncias, normalmente elas fazem uma vasodilatação. E você vai acostumando o seu organismo com isso. E quando você não toma essa substância, o seu organismo tende a fazer uma vasoconstrição. E aí aumenta a pressão arterial. Uma vez um professor... Estou cheio de história hoje. Uma vez um professor... Mas nós estamos aqui para bater papo e contar história aí. É isso aí. Uma vez um professor que trabalhava na mesma academia que eu, e eu já tinha encerrado meu trabalho, estava treinando, e ele falou, Júlio, verifica a minha pressão, eu não estou me sentindo bem, a hora que eu fui medir. E ele era um professor que tinha o hábito de tomar esse tipo, tomava para trabalhar. Ele chegou ao ponto de tomar esse tipo de substância para trabalhar, para dar um ano para trabalhar. E aí, quando eu fui verificar a pressão arterial dele, cara, a pressão dele, eu não vou conseguir lembrar com precisão, né, como ela estava,
mas ela tava assim, tava alta, que eu falei, cara, né? Eu falei, se fosse você, eu ia pro médico agora, e eu falei, se eu fosse você, eu ia pro médico agora, e 2, para de tomar isso aí, cara. Aí ele falou, será que eu gosto de fazer exercício aeróbico, sempre gostei. Ele falou, será que eu começar a treinar que nem você, fazer exercício aeróbico, é legal? Aí eu falei pra ele, cara, é legal você parar de tomar isso, cara. Para de tomar isso aí. Sim. Então, vamos isso. lá. Ó, eu vou recapitular aqui o que nós falamos, porque nós vamos falar sobre... Você falou sobre o exercício físico, o movimento. Primeiro pilar, né? O movimento. Primeiro pilar. E dentro dele você falou em 4 erros. 4 erros comuns, tá? A ausência, né? Que é o sedentarismo. É isso aí. Que eu anotei aqui. O segundo erro são exercícios incompatíveis, né? Com o seu corpo atual, com a sua aptidão. Sim, o HIIT, né? Os treinamentos de alta intensidade, intervalados de alta intensidade, né? O HIIT, principalmente. O volume do treino que você falou. O excesso, para compensar, né? Os que compensam, os que desequilibram 2 vezes, né? Na alimentação e no volume de treino, então você acaba desequilibrando o organismo em 2 momentos. E isso é vida útil do nosso corpo reduzida, né? Ok. E aí nós falamos dessas substâncias aí que está tendo um uso, né, indiscriminado e entrou aí na parte do movimento, que a pessoa quer melhorar a condição dela, né? Sim, ela um dia que ela... às vezes a pessoa trabalha demais, tem uma vida super agitada e, preciso de um up. Tá desequilibrando também, porque se você tá cansado, vai descansar, né? Não vai treinar. Tô muito cansado. Um pouco descansa. Mais leve, né, Júnior? Exato. Vai fazer uma atividade, né? Porque se você já trabalhou o dia inteiro também, se movimentou, e é lógico, né? O corpo também precisa de uma coisa um pouco mais light, né? Exato, porque existem muitas formas de movimento, que ajudam, né, o ser humano. É que hoje está mais na moda a visão academia, corrida, musculação como a única forma de promoção de saúde, de conseguir emagrecer. Não, cara, tem um monte. Se você gosta de dançar... Movimentar-se, né? Às vezes a pessoa gosta de dançar, cara, vai dançar, você vai se movimentar, vai curtir. Correr com o cachorro, subir vai correr com o cachorro, vai brincar com os filhos, vai jogar, vai praticar algum esporte que goste, vai fazer yoga, né, tai chi chuan, tem um monte. Movimento. Sim, movimento, de forma geral. E aí nós falamos aí de movimento, aí depois é a alimentação. Sim, o segundo pilar que eu nomeio, né, que eu acredito que, assim, 70%, quer dizer, 70% não, depois, isso ainda é discutível, mas, assim, ele tem uma influência maior do que o exercício no emagrecimento, é a alimentação. Então, por que as pessoas praticam muito exercício lá, que fazem volumes altíssimos de treino? Porque descompensa na alimentação, né? E acaba desequilibrando lá na alimentação e tenta compensar com o exercício. Então, quando você tem uma boa relação com a sua alimentação, quando você se alimenta de forma adequada, fica mais fácil, consequentemente, você atingir o corpo, né? O peso ideal, o emagrecimento que a pessoa tanto deseja, e fica mais fácil sustentar esse emagrecimento ao longo da vida, né? E existem alguns erros também relacionados, né, a esse pilar, que é muito comum a gente ver. Tem muitos. A gente separou alguns hoje aqui, né? Mas existem muitos. E o primeiro erro que eu queria falar aqui com relação a esse pilar é justamente da restrição alimentar. Então, comer de menos, né? Então, as pessoas muitas vezes acreditam que vou comer pouco. Eu vou emagrecer. Vai dar certo? Vai dar certo. Só que assim, durante um tempo. Principalmente aquelas pessoas, e eu falo disso, principalmente das pessoas que vão por conta própria, né? Mudam a alimentação por conta própria para buscar o emagrecimento. Então, cara, vou comer pouquinho. Vai dar certo durante um tempo.
Só que o organismo ele não vai suportar isso por muito tempo. Né? E uma outra coisa também que, dependendo do nível de restrição, o organismo ele começa a se proteger. Né? Ele não entende que a pessoa está fazendo uma dieta, ele entende que está faltando comida. Né? Sim. Tá faltando comida. Então ele começa a se defender, ele começa a ajustar a parte de metabolismo por conta desse tipo de conduta, né? Diferente. Oi, pode falar. Essa questão de restrição, eu vejo assim, tem dois tipos. Eu vou diminuir a quantidade do que eu estou comendo, Sim. Né? E tem uma restrição que a pessoa, quando entra numa determinada dieta para emagrecer, ela corta um tantão de alimento que o corpo da gente precisa. Então, a quantidade e também o que, né? O que a pessoa come. Exato, exatamente. O que come também nesse momento faz muita diferença, né? E quando a pessoa resolve, quando ela entende, cara, eu não sei como me alimentar, eu preciso resolver essa questão com relação à minha alimentação, cara, existem muitos nutricionistas, muitos profissionais da área da nutrição hoje. Se a pessoa não tem condições de me consultar como nutricionista, mas tem muita coisa hoje, tem muitos canais sérios no YouTube que falam sobre alimentação de forma adequada, e ali você já consegue pegar muita coisa boa, né? Para justamente não ficar fazendo isso. Às vezes fica num alimento só, numa sopa de uma coisa só, não tem Cristo que aguente, não é nem que está fazendo dieta. Sim, que já entra no segundo erro. Já está estressado, eu já fico estressado. Além da restrição alimentar, nesse caso a pessoa já até adotou a dieta milagrosa como o caminho para o emagrecimento, né? Então ela entende que, cara, vou fazer a dieta da sopa, do chá, da fruta, da proteína e vai estar tudo bem. Vai. Da lua, tacar a geladeira só de noite. Sim, e acontece, tá? Acontece, porque quando todo mundo está vendo, ela está fazendo essa dieta da lua, que é a dieta milagrosa. Quando as pessoas não estão mais vendo, cara, não tem ninguém vendo. Aí é compulsão alimentar, né? Aumenta. Assim como a restrição alimentar aumenta quadros de compulsão alimentar, a dieta milagrosa também, né? Também. E sem contar que pode, além de trazer muita frustração, Cláudia, pode trazer consequências ruins, né? Ambas para a saúde. Sim. Porque você deixa de pôr o combustível certo, né? No seu organismo. Então, é a mesma coisa se eu comprar... eu compro um baita carro legal e vou lá e começo a encher o tanque dele com combustível adulterado. Né? Com combustível de péssima qualidade. Cara, não tem jeito. A médio, às vezes até curto prazo, mas normalmente a médio e longo prazo vai ter problema. Né? Então, isso acontece com as dietas... as dietas milagrosas e com a restrição alimentar também, porque às vezes a pessoa se restringe e quando come coisa... às vezes ela soma, né? Ela restringe a alimentação e quando ela vai comer, ela come coisa errada ainda. Então, o ideal é procurar um profissional, né, Júnior? Porque... A alimentação. Um nutricionista que vai fazer uma coisa mais personalizada, porque o que eu vejo é que a pessoa pega a dieta da amiga. Então, serviu para o organismo da amiga e eu quero que sirva no meu, mas nós somos diferentes. Então, o ideal é ter uma dieta feita para mim, nas minhas necessidades, né? Exato. Ainda bem que você até tocou nesse assunto da dieta da amiga, porque assim, hoje também, assim como o exercício físico lá de alta intensidade, o HIIT, hoje está na moda com relação ao emagrecimento, é eficiente, né? Mas tem um erro por trás que a gente comentou há pouco. A mesma coisa acontece com o jejum intermitente. A mesma coisa. Porque ele é bom? É bom. Ele dá certo. Só que assim, você precisa fazer toda uma preparação para chegar ao ponto de fazer o jejum intermitente. Não simplesmente vou fazer o jejum intermitente. Né? Porque ele pode, muitas vezes, em vez de ajudar, ele vai atrapalhar.
Porque às vezes a pessoa não está preparada para fazer jejum intermitente, o organismo dela não está preparado, ela não fez uma preparação. O que eu observo por aí, os profissionais da nutrição fazendo é isso, eles orientam, né, as pessoas a fazerem, aí, modificando o tipo de alimentação, introduzindo devagarinho, fazendo com que o corpo se adapte, para assim, a hora que a pessoa estiver preparada para fazer um jejum intermitente um pouco maior, né, de um tempo um pouco maior, só conseguir fazer e não trazer efeitos nocivos, como o aumento da compulsão alimentar. Então, às vezes a pessoa fala, fulana, você tá bonitona, o que você está fazendo? Estou fazendo um jejum intermitente, né? Só que assim, ela não pegou, aquele ditado, você não esperou molhar o bico, né? Você não pegou tudo. A pessoa só fala do jejum intermitente, o restante, que foi feito toda uma preparação, ela não falou, e a pessoa fala, o jejum intermitente, vou fazer. Sim, vou comer o que ela comeu, pergunta o que a colega está comendo. É isso aí. E faz igual. E faz igual, e não dá. Aí o que acontece? Lembra lá dos estágios de aprendizado que a gente falou lá nas outras lives? Então a pessoa entrou no estágio 3, que ela acreditava que ia dar certo. Não deu, ela voltou para o 2, né? Então ela regrediu, ela chutou o balde, aumentou o episódio de compulsão, ou aumentou mais o peso corporal, ela começa a achar que ela não é capaz. Né? Ela, isso não é para mim, eu não sou capaz. E ela só precisa fazer ajustes na... Ela não viu que ela pegou um caminho errado, equivocado, né? É isso aí. E é válido, tá? E é válido, porque assim, a partir do momento que a pessoa já teve... O primeiro passo é ela ter consciência que ela precisa resolver algumas questões aí com relação à alimentação. Cara, eu entendi, tá ótimo. Você já teve a consciência disso, né? Porque muitas pessoas ficam muito tempo sem entender isso. E... eu já entendeu, tá ótimo. Entrou, deu errado, não desanima não, né? Ajusta, se isso me parece que tá me trazendo problemas, o que eu posso fazer então? Como que eu posso ajustar minha rota? E assim vai. Certo? Isso aí. Eu separo... Dieta milagrosa. Outro erro dentro da alimentação, então, né? A dieta milagrosa. Que muitas vezes ela está associada com restrição alimentar, né? Ou às vezes só a dieta milagrosa. Tá? O outro erro também que eu vejo com relação à alimentação que não está diretamente ligado, né? Quer dizer, não, é igual a substância que aumenta a performance, lá que a gente comentou no exercício, né? E isso acontece na alimentação. Só que acontece com substâncias que inibem o apetite. Né? Então, é comum. Também é muito comum. Muito comum. Muito comum. E perigoso, né, Júnior? Perigoso. Porque, assim, é uma prática que traz muitos efeitos colaterais que precisam ser administrada por profissionais, né, da medicina, né, e tem que tomar muito cuidado também com o profissional da medicina que tá acompanhando com relação a isso, porque... tá muito... A gente fala que cara, virou moda. Tipo, tá muito tranquilo. As pessoas... Cara, vou tomar um negocinho aqui para... Em alguns momentos, eu aprovo isso? Sim. Naquele momento que a pessoa tá entre... tá naquela sinuca de bico, né? Ou eu resolvo essa questão do meu peso corporal o mais rápido possível, ou não vai dar tempo, né? Entendi. Em casos extremos, né, Júnior? Aí, cara, tudo bem, né? Mas o que a gente vê por aí não é isso. A gente vê um monte de gente tomando inibidor de apetite, né? E ficando preso a esse sistema, né? É um cárcere que a pessoa cria, que, cara, vai tomar inibidor de apetite até quando? Sem contar o efeito colateral que dá, né? Efeitos físicos e psicológicos que traz essas substâncias mal utilizadas. A pessoa fica muito estressada, né? Fica igual um palito ali, um negócio, você riscou ali, aquilo explode, né? É isso aí. A pessoa ela fica muito fragilizada, né? Aí ela já tem outras coisas lá nos bastidores da vida dela, que não é só o peso, sim, mas aí ela fazendo uso dessas coisas,
ela começa a ficar nervosa, isso interfere na vida, no trabalho dela, porque a pessoa, eu penso que ela não consiga trabalhar tranquilinha com uma substância dessa agindo dentro do organismo, né? E principalmente sendo mal administrada, né? Tem os se efeitos. ela está sendo amparada pelo médico de perto, é uma coisa. Agora, se ela resolveu que a amiga está tomando... Mas não é a maioria, né, Júnior? Infelizmente. Não é a maioria. Não é a maioria. E outra coisa, assim como a dieta, assim como a sopa, o chá milagroso que a amiga pega da amiga, esses inibidores também, muitas. Muito. Eu acho que poucos casos é que a pessoa tem um acompanhamento de um profissional. Eu acho que é a minoria dos casos que a pessoa está sendo acompanhada pelo profissional. O que se torna muito perigoso, né? A maioria tá por conta própria, tá porque o amigo falou, tá porque muitas vezes, cara, eu vejo profissionais também da área da educação física facilitando, né, isso, né, fomentando o uso disso, cara, e não só disso, como né, as substâncias para dar um aumento aí na performance de treinamento. O que eu pediria para eles é não faça isso. Deixa que essa pessoa vá, a pessoa competente para isso, e ela, se for necessário, faça uso disso. Né? Sim. Então, porque eu tive um aluno, ele era adolescente, e esse menino, ele chegou até mim, na academia, logo quando eu entrei aqui na academia de São Caetano, e ele chegou ali na época, eu acho que ele devia ter ele estava com 15 anos, ou 14, 15 anos, ele tinha mais de 130 quilos. Nossa. E aí esse menino começou, e eu fui batendo um papo com ele, e ele era um menino que vivia fechado dentro do quarto, a mãe dele constantemente entrava em contato comigo para a gente alinhar algumas coisas, tudo. E até que um dia, aí ele começou a emagrecer, ele mudou, virou a chavinha dele, mudou a chavinha da mãe, do pai, né? E esse menino começou a emagrecer, esse menino chegou a pesar 75 quilos, um pouco abaixo. Não, foi sensacional. E aí um dia no meu aniversário, a mãe dele veio pessoalmente, eu quero conversar com você pessoalmente. Aí ela veio na academia, me deu um livro, cara, muito legal. E ela comentou um pouquinho, aí ela comentou um pouco da história dela, dele, né? Eu não vou falar o nome para preservar a pessoa, mas ela contou um pouco da jornada dele, aí, da história dele, que falou que ele tinha passado por alguns médicos. O médico falou que o caso dele não tinha jeito, era cirurgia. O outro médico fez a prescrição de um medicamento que o menino, ele a princípio, ele chegou a emagrecer, ela falou, entre 3 e 4 quilos, mas deu uma bagunçada na cabecinha dele e ele aumentou o peso depois disso. E ela falou, cara, e agora, Júnior? Não, agora ele tá feliz, agora ele sai do quarto, agora ele tem amigos, agora, por quê? É vida, né? Ele foi fazendo o ajuste meio que inconscientemente, e eu também não sabia direito, tá? Eu ainda estava no começo da minha formação de treinamento comportamental, só que eu consegui ali, cara, ajudar aquele menino, assim, para mim foi lindo, assim, para mim. No Instagram inclusive, no meu Instagram tem a foto dele, uma das primeiras fotos do meu Instagram, eu acho que tem ele lá, cara, nossa, foi assim, para mim foi sensacional, E bacana. Fez o uso de medicamento acompanhado só que para ele não rolou, para ele foi pior, né? Imagina, se um médico qualificado ali fez um acompanhamento com ele, e deu uma bagunçada, imagina quem tá fazendo o uso desse tipo de substância por conta. Sim, né? Sim. Então é perigosíssimo. Isso aí. E aí tem um terceiro erro, né, Juba? O terceiro pilar, no caso, né? Terceiro pilar. O terceiro pilar, para mim, aí na minha opinião, é o mais importante, né? É o que sustenta tudo isso que a gente falou até agora. Então, a gente está falando, não sei quantos minutos que a gente está falando, aí, 40 e poucos minutos aqui, eu acho, né? Os bastidores. Que são os bastidores, né?
É entender, saber que não é eu não tenho que saber exatamente o que comer, mas eu preciso conhecer muito bem quem come, né? Eu preciso saber administrar, eu preciso saber gerenciar a minha vida, a ponto de eu não precisar recorrer à alimentação como válvula de escape, né? Então, isso para mim é... Cara, quando eu comecei a entender sobre isso, tudo começou a fazer sentido, até minha carreira, Cláudia. Porque eu era educador físico, sempre adorei a educação física, eu adoro até hoje. Só que através da educação física e através das parcerias que eu tinha com os nutricionistas e com o tempo, né? Eu comecei a atuar bem na época que começou a procurar muito, aumentou muito a procura, a busca pelo emagrecimento lá em 2000, né? Que eu acho que, cara, 2000 ali na época da década de 2000. E as pessoas vinham até mim e não conseguiam emagrecer, cara. Isso me frustrava de um jeito. Me frustrava, cara. E aí Fazendo atividade. Porque você tinha encontro com ela na academia, né? Mas qual que era... Mas você também não sabia o que ela comia. Então, o que era a questão? Muitas vezes a pessoa ela fazia treino isolado comigo, sem passar com o nutricionista, né? E eu não tinha, eu não tinha como saber o que ela estava fazendo, né? A maior parte do tempo, porque assim, a pessoa normalmente contrata o personal trainer, assim, na maioria das vezes, 2 a 3 vezes por semana. Durante 1 hora, passa um pouquinho, 1h10. Só que quantas horas tem uma semana, né? É difícil, Então a gente não sabia. Uma vez uma mãe chegou para mim e falou assim: Júnior, começa a dar aula pro meu filho, você vai pra você emagrecer ele. Eu falei, daí fica difícil. Aí eu já entendi um pouco mais, né? Sobre. Aí fica difícil, porque ele passa comigo de 2 a 3 horas na semana. Eu não tô com ele o resto do horário da semana, né? Sim. Então, e aí as pessoas não tinham resultado. Aí mandava lá, muitas vezes a pessoa não tinha resultado, mesmo treinando, treinava direitinho, não tinha resultado. Eu falava, cara, eu ficava incomodado com isso. Muitas vezes a pessoa não conseguia ter, como a gente fala, consistência no treinamento, né? Então, aí você começa, do alto da nossa imaturidade, né? Você começa a achar, pô, sou eu. Muitas vezes pode ser também, né, influência né, do profissional, mas não é só. Então, e aí você começa a se questionar. Aí, a pessoa ia pro nutricionista e fazia um trabalho em parceria com o personal trainer. Cara, não tinha resultado. Eu falava, cara, isso começou... eu pensei, tem uma fase da minha vida, Cláudia, que eu pensava todos os dias em mudar de área. E não é porque eu não gostava. Porque eu adoro fazer isso. Eu adoro falar com pessoas, eu adoro participar no ambiente de academia, mas é porque eu comecei a me ver como impostor, né? Hoje em dia já está mais claro. Isso fala, já deram até nome para isso, né? A síndrome do impostor, né? E aí eu falei, cara, e aí caprichosamente o universo pôs uma pessoa na minha frente que eu conversei um pouco mais, e aí um dia eu estava conversando, eu falei, cara, isso aí que você faz, que ela era da área do comportamento, aí, e na frente, e eu já vinha pensando nela, engraçado, o universo, né, a gente pede, ele dá, eu já estava pensando nessa pessoa justamente por conta dessa questão do comportamento, né? E aí um dia eu andando, na hora do almoço lá em frente à academia que eu trabalhava, eu tô de cara com essa mulher. Olha! Caraca, você viu? Que coincidência, eu expliquei, isso aí que você faz pode ajudar no meu trabalho personal? Ela falou, faz todo sentido, Júnior. Vai atrás. E aí eu fui atrás. Aí eu, empolgadão, ela me falou uns negócios, fiquei empolgado, fui atrás. E aí me matriculei para fazer a formação em 2015, né? E aí durante a formação, já começou a cair um monte de ficha, já comecei a entender por que as pessoas não conseguiam, porque eu estava tão frustrado. Você começa a ajustar tudo, né, cara? Você começa a entender tudo. Então, tudo está... Então, não tem como se falar de emagrecimento
sem falar de saúde. E não tem como falar de saúde sem falar de comportamento humano. E não tem como falar de comportamento humano sem falar de pensamento humano. Né? Então, é uma sequência. Saúde física, saúde emocional, não é? É toda uma sequência. Saúde na vida. Na vida. E eu não posso só ficar olhando lá para a ponta, lá para a alimentação e para o movimento. Se a pessoa tiver com a vida toda equilibrada, tá tudo certinho, tá tudo fluindo, que é a minoria, né? Em dias atuais, eu acho que é a minoria que está acontecendo isso. Porque todo mundo tem desafio o tempo inteiro, ninguém está, né? Com a vida flores, né? Sim. E como a gente falou nas outras lives, os desafios são importantes para a nossa vida, é que a gente não entendeu, né? A gente acha que, na verdade, é um vilão, e não é. Cara, é Deus mostrando que ama a gente de tal forma que ela fala, ele fala, resolve isso que é para você crescer, né? Cresce. Aí, lembra que a gente falou, acho que eu falei com o Joel na live passada, que a pessoa dá um tapinha e passa. Né? Isso aqui não. Aí a vida vai fazer assim, ó. Toma, você vai ter que resolver. Encontra ele de novo lá na frente, né, Júnior? Várias né? vezes. Então, assim, é muito importante isso. Por isso que a gente fica batendo aqui na tecla, né? E vamos bater. E muitas profissionais estão começando a bater. E a tendência é cada vez mais se bater nessa tecla do, cara, vamos olhar para dentro, né? Todo o caminho, tudo que precisa ser feito, né? Todas as respostas estão dentro da gente. A gente só tem que parar com a mania de achar que o caminho está fora, e não está. Tirar o foco da perda de peso, do emagrecimento, né? Sim. Focar dentro, no que vida. está acontecendo na sua vida que, consequentemente, está te deixando com sobrepeso, né? É isso aí, propósito de vida. Tem muita gente trabalhando em áreas que não faz nenhum sentido e tá com a vida alimentar também, né? Tá com os hábitos alimentares bagunçados por conta disso. Então, é muito importante a gente olhar para várias questões, é multifatorial, né? Lembra que tem as 5 áreas lá, né, da nossa vida que eu acabei mapeando e validando com outras empresas também, com outras áreas do comportamento humano, que é fé, saúde física e psicológica, família, trabalho, amigos. Então, olhar para essas áreas e entender que, cara, ok, eu vou precisar me alimentar, precisa se alimentar de forma adequada. É certo, né? É tão certo quanto 1 mais 1 é 2. Só que eu preciso também olhar para essas áreas da minha vida, porque muitas vezes o que está fazendo com que eu me alimente mal está aqui, nessas áreas. Está nessas áreas aqui. Eu administrando aqui, eu consigo me relacionar melhor com a comida. Eu acho que é isso que a gente vai bater, o pessoal vai ficar irritado de ouvir a gente falar sobre isso, porque a gente vai bater nessa tecla muitas vezes. Se entender, né? Ter uma qualidade de vida melhor, né? Se conhecer. Cara, se conhecer, porque assim, eu vou falar, você fala, pô, Júnior, você se conhece? Cara, eu me conheço, hoje eu me conheço muito mais do que naquela época que eu pensava em desistir todos os dias, né? Que eu pensava em mudar de área. Ainda bem, né? Pra nossa sorte, graças a Deus. Só que, mas já sabe de tudo? Não sei. Né? É tanta coisa que a gente precisa descobrir sobre a gente ainda, né? A gente precisa dar tanto passo. Mas a gente pode contribuir com tantas pessoas, né, Júnior? Sim, contribuir com o universo, né? Então, entender qual é a nossa função enquanto vida, né? Então, qual que é a minha função? Então, qual que é a mensagem que eu vim trazer? Né? Que está aí. Muitas vezes a nossa vida está toda perturbada porque eu estou indo no caminho. A minha mensagem, o universo está falando, cara, o seu caminho é aqui. Aí eu tô por conta que eu quero ganhar dinheiro, eu estou indo para cá. Né? Então, e não significa que se eu for para cá também, eu não posso ganhar dinheiro. Mas as pessoas estão aprisionadas nisso, né? Na matéria. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começar a entender bem quem a gente é, qual é o nosso papel enquanto
estivermos vivos, eu acho que as coisas vão começar, o universo vai começar a mostrar devagarinho para a gente qual é o caminho. Lógico, a gente tem que estar trabalhando em cima disso, né? A gente tem que estar buscando a evolução, a expansão de consciência. Tem que estar preparado para receber. E com tudo a gente vai conseguindo, cara, melhorar relacionamento com a comida, com certeza. E, consequentemente, vou emagrecer e vou conseguir sustentar esse emagrecimento máximo, o mais longo possível, né? É fácil, e isso é fácil, né? Pô, eu tô falando aqui, parece que não é fácil, cara. Evolução, cara, a dor da transformação, lá o estágio 3 é desafiador, mas é possível, é totalmente possível, e quanto mais a gente evolui como pessoa, quanto mais a gente fica saudável e mais a gente se aproxima do nosso pai, né? Então, isso aí. E é isso, Cláudia, é isso. Nossa, olha, tem tanto assunto, eu queria falar outras coisas a respeito aí desses caminhos que as pessoas tomam, né? Tá num sentido oposto, mas nós não temos, eu acho que nem tempo, daqui a pouco nós vamos ser derrubados aí pelo Instagram. Pelas minhas contas aqui tem, sei lá, uns 5 minutos, 3 minutos, não sei. Porque às vezes a pessoa está nesse caminho de ganhar dinheiro e ela trabalhou a vida inteira assim, não foi a carreira que ela escolheu, mas ela já está há tantos anos, aí entra outras coisas que ela precisa, né? Mas aí eu acho que é assunto para outra live. E isso eu queria que você falasse um pouquinho, Júnior, das 4 aulas aí super importantes que vão acontecer do dia 30/3 a 2/4. É sim, ó, é isso aí, muito, muito importante. Antes de ser derrubada. É isso aí. Então, para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo agora, ou vão assistir depois, a partir da semana que vem, né, dia 30 de março ao dia 2 de abril, nós vamos oferecer aqui, eu, a Cláudia, o Joel, né? Então, toda a equipe, os bastidores de emagrecimento, vamos oferecer aí 4 aulas que vão justamente mostrar para as pessoas o que elas estão, né, fazendo de errado. O objetivo dessas aulas é isso, é fazer com que as pessoas entendam, tenham a consciência do que está acontecendo de errado hoje, né, no emagrecimento. Qual é o caminho? Então, um dos caminhos, é importante falar, né? Então, é um dos caminhos, porque não existe, só porque a gente está proporcionando essa semana, é só esse o caminho. Não, cara, tem um monte. Deus ama a gente demais, ele dá um monte de caminho pra gente. Só que a gente vai mostrar um dos caminhos que pode ajudar as pessoas a viverem, primeiramente, mais saudável, para depois conseguir, né, consequentemente emagrecer. Então, se relacionar com o emagrecimento como consequência. E nessas lives também, nessas aulas, né, nesses vídeos, não só eu vou apresentar esse caminho, como eu vou... o segundo vídeo, provavelmente, eu vou apresentar esse caminho. No terceiro, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse caminho, para que as pessoas entendam, e se elas entenderem, anotarem tudo que vê lá e pôr em prática, provavelmente, mais dia ou menos dias, só tem que pôr em prática, mais dia ou menos dias, elas vão conseguir a saúde que desejam e o peso que desejam, né? E na nossa última aula, eu vou mostrar também, a gente vai falar um pouquinho sobre o treinamento, né, online. E aí, para quem está assistindo a gente no Face, o link aí dessas 4 aulas vão estar nos comentários, né? E aqui no Insta, o link vai estar lá, só clicar lá na bio. Na bio, né? Que dá de cara para inscrição. Isso aí. E nós estamos aqui à disposição para receber as perguntas, as dúvidas. É isso. Então, no dia 30 de março ao dia 2 de abril, né? Então, o que eu estou fazendo de errado, por isso que eu não estou emagrecendo? Então, se isso está errado, o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer isso? Né? Como aplico isso? Manda dúvida lá, você vai conseguir ter acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo aí do professor do Júnior. Sim, né? É isso aí. A gente vai estar juntinho, né? A gente vai estar juntinho, lado a lado, apoiando o máximo possível essas pessoas. Sim. Tentando... Cara, vamos
mergulhar junto com elas, fazendo com que elas entendam, né, exatamente qual que é o verdadeiro caminho. E é isso. Espero que as pessoas que assistam gostem, que a gente fez com muito carinho, né, Cláudia? A gente está fazendo tudo isso com muito carinho, para mudar um pouco aí os rumos aí do emagrecimento, né? Então, é isso. Obrigada, viu, Júnior? Mais uma vez. Obrigado eu, Cláudia. Obrigado eu. Até a próxima. E obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagem. Desculpa não ter... muitas vezes a gente vê, não responde, né? Os comentários, porque a gente está tão focado aqui, está tão concentrado. E é isso aí. Tá bom? A gente vai respondendo, tá? É isso aí. Se tiver dúvida, nós vamos responder, tá bom? É isso aí. Tá bom? Tchau, Cláudia. Um abraço. Até mais. Até. Tchau, tchau.